Olá pessoal, Frederico Garcia aqui. Hoje eu vou mostrar a planilha que eu estou usando para fazer o cálculo, né, previsto de quanto deve ficar as nossas lavouras de milho para silagem. Eu vou compartilhar, né, isso aqui, esses dados aqui hoje, e isso pode te ajudar aí no seu planejamento. Vamos lá. Quando nós vamos, né, chega nessa época de fazer a silagem de milho, né, muitas das regiões, né, às vezes já até plantou sua roça quando eu estiver vendo esse vídeo. Mas é muito importante que a gente saiba, né, antes de fazer o plantio, o que nós vamos gastar, quais serão os insumos que serão gastos, né? Então, começa lá na análise do solo, aí eu vou comprar os adubos e corretivos que serão necessários, aí a gente tem uma previsão de consumo de herbicida, de inseticida, se for o caso, fungicida. Então, a gente tem isso tudo aí que pode ser usado na lavoura e que a gente vai fazer um orçamento. E eu vou mostrar aqui hoje, né, quanto que nas minhas contas aqui, numa lavoura tradicional, né, onde que a gente faz todas as operações mecânicas, não está usando plantio direto e ela fica mais barata, né, por causa das operações mecânicas. E aí eu vou mostrar aqui qual foi o número, né, que a gente deve encontrar aqui aqui na minha região. Então, eu vou compartilhar a planilha na tela aqui, e aí nós vamos trocando uma ideia aqui. Olha só, então, pensando em milho para silagem, né, eu fui detalhando aqui se eu estou fazendo, né, se eu vou optar por um plantio convencional, onde que a gente vai arar, gradear, subsolar. Então, a gente tem bastante hora máquina, e aí eu coloquei, né, todas as etapas aqui. Então, primeira coisa, né, sempre análise de solo. Esses valores aqui, ó, eu busquei converter em custo por hectare, porque isso é o que a gente vai realmente pagar, né? E aí, se eu sei quanto custa por hectare, eu consigo fazer aí uma previsão de quanto vai custar a minha lavoura toda. Então, eu coloquei subsolador, grade aradora, calagem, gessagem, grade niveladora. Isso aqui é a parte de máquina. Aí vem aqui os insumos, né? Então, tem o calcário, gesso, adubo de plantio, semente e grafite, para poder misturar na semente. Aí a gente vai para o plantio, né? Efetivamente, aí eu preciso do trator do plantio, né? E de alguém ajudando, né? Né? O operador do trator. Aí vamos para a capina, e nessa hora aqui, né? A gente vai fazer os herbicidas, algum inseticida, fungicida, adubo foliar, né? E a gente usa o adjuvante para poder misturar isso tudo lá na cauda, e a operação de máquina, né? Para poder fazer isso. Então, aqui, ó, do lado, eu estou vendo o seguinte: para o preparo do solo, né? Só nessa fase aqui, ó, a gente deve gastar algo em torno de R$ 1.300 por hectare. Qual que é a grande vantagem do plantio direto? Basicamente, eu vou substituir toda essa operação aqui, subsolagem, grade, subsolagem e grade, né? Porque se tiver calagem, gessagem, a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, desses R$ 1.300 aqui, ó, eu tenho aqui pelo menos, ó, 600, uns R$ 800 aqui, que eu vou substituir pela operação do plantio e uma pulverização, né, que vai custar também em torno de 200. Então, eu vou substituir lá os R$ 800 por hectare aqui por algo próximo a R$ 400 por hectare. Então, isso aí já ajuda um pouco. Mas vamos lá, né? Nós estamos fazendo a conta aqui de um plantio convencional. Então, os insumos do plantio, a hora do plantio, o que a gente tenta prevendo de usar aqui de insumos e hora máquina, né, naquela capina. E aí a gente tem a adubação de cobertura, né? Então tem aqui a hora máquina e a adubação de cobertura, e a parte da colheita. No caso aqui eu coloquei forrageira automotriz, mas aqui é conta de forrageira. E então o que a gente tem aqui no total? Né? Eu encontrei aqui que nós devemos fazer uma lavoura convencional, né? Usando preços aqui da região, em torno de R$ 7.900 por hectare. Dividindo isso aqui,
A gente deve, aqui eu dividi em insumos, tá? E depois aqui o que tem de hora máquina. Então, aqui de insumos, nós devemos gastar aqui algo em torno de R$ 4.000 de insumo, R$ 4.100 de insumo por hectare, e mais R$ 3.800 aqui de hora máquina. Então, assim, é quase meio a meio, né? E aí, o que que a gente tem aqui, né? Então, eu vou gastar R$ 7.900 por hectare, se tiver uma produtividade, né? Porque com esse trabalho todo aqui, a expectativa de uma produtividade razoável, boa, de 40 toneladas por hectare, a gente deve fazer uma tonelada de silagem em torno de R$ 198 por tonelada. Se a gente conseguir uma produtividade melhor, né, de 45 toneladas por hectare, esse custo por tonelada já vai cair aí em torno de R$ 176 por tonelada, tá? Então, não é só compartilhando, eu tenho buscado compartilhar um pouco aqui do dia a dia nosso, né? O que que a gente faz na consultoria, né? O que que a gente está fazendo, o que que a gente pode fazer diferente, né? Então, por exemplo, eu acabei de mostrar ali, né? De comparar no vídeo. O plantio convencional fica nisso, mas com o plantio direto a gente consegue baratear aí uns R$ 400 por hectare. E aí a gente vai tomando decisões, né? Para poder fazer com que a gente seja eficiente na produção, né? Que a gente tenha um custo baixo. Aí eu já mostrei ali, né? Se eu conseguir produzir um pouquinho mais. Como é que faz para produzir um pouquinho mais? Se eu fizer a coisa certa na hora certa, é o que a gente tem, né? Tende a fazer um pouco melhor. Então, assim, a época de plantio, a época da cobertura e da capina é super importante, né? A cobertura do milho geralmente é feita aí V3, V4, né? Que é a hora que a adubação de cobertura tem um melhor, a planta tem a melhor resposta, né? Principalmente na fase da formação de espiga, da quantidade de grãos. E aí o clima ajudando, a gente tem aí uma produtividade boa e que pode, né, baratear bem o custo de produção quando a gente consegue fazer no tempo certo. Se eu já sei que vou gastar aqueles insumos, nada mais, né, é bem eficiente que eu já tenha os insumos na fazenda, quando eu estiver no início da lavoura, para não, às vezes, atrasar uma semana numa aplicação, às vezes, né, em fazer a cobertura ou fazer a capina, porque não tem produto na fazenda, então já deixo tudo estocado na fazenda. Então, isso, né, para isso que serve a gente parar e fazer essas contas, fazer esse planejamento. Se eu já sei aproximadamente o valor que vai ficar o silo, eu já consigo fazer, ter uma noção, né, de quanto deve ser o meu custo de produção na parte de volumoso para o próximo ano. Então, isso tudo influencia no resultado, tá certo? Então, é isso. Não se esqueça que abaixo tem o link do curso Gestão para Eficiência na Pecuária de Leite. A gente fala de todos esses assuntos mais detalhadamente e muitos outros, né? E o objetivo é fazer com que a gente, né, que todos aprendamos aí um pouco mais sobre gestão e sejamos mais ativos, mais eficientes na gestão do negócio, melhorando a rentabilidade do nosso negócio. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilhe esse vídeo, vamos fazer essa informação aí chegar a mais e mais pessoas. Um abraço e até a próxima.